Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Na edição de hoje, daremos continuidade ao estudo que estamos fazendo do capítulo 12, cujo título é Amai os vossos inimigos. Iniciaremos o programa de hoje com um ensinamento de Jesus que está contido no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42, onde o Mestre se exprime da seguinte forma, abre aspas, aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai a aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Fecha aspas. Com a doutrina espírita, aprendemos que a vinda de Jesus em corpo físico ao nosso orbe, trazendo a lei de amor, marca uma nova etapa, uma nova fase para a humanidade. E o Mestre deixa isto bem claro na passagem que acabamos de ler. Ele diz mais ou menos assim, olha, até hoje vocês aprenderam desta forma, vocês conviveram com o que havia sido dito, olho por olho e dente por dente. Quer dizer, pode ser feita a vingança de acordo com a ofensa que nós recebemos. Mas, de agora em diante, a situação é outra. É isso que fica claro quando o Mestre se expressa. Eu, porém, vos digo, olha, daqui para frente é uma nova situação, é uma nova etapa. Já não é mais tempo de vingar, mas sim de retribuir a ofensa ou a injúria com o perdão. Era, de fato, um ensinamento que, embora não fosse tão novo assim para o povo judeu, como veremos adiante, mas era uma orientação que chocava de certa forma as pessoas, porque os judeus daquela época já conseguiam, de certa forma, admitir esse amor ou vivenciar o amor pelos seus amigos, pelos seus familiares, mas para com os inimigos já era uma situação um tanto quanto mais complexa. Ainda hoje, existem pessoas que questionam e até mesmo criticam Moisés por ter criado este preceito de olho por olho, dente por dente. Dá a impressão que o grande legislador hebreu estava sancionando a vingança como algo normal naquela época. Precisamos contextualizar a situação para entender os motivos de Moisés, que é sempre bom lembrar, veio ao mundo com a missão de trazer os fundamentos da lei de justiça. Estabelecidas as bases da justiça, seria este o primeiro passo para que no futuro o próprio Mestre Jesus viesse trazer a lei de amor. Precisamos considerar que o povo hebreu era, de certo modo, um povo semi-bárbaro, um povo violento, que retribuía as ofensas com ofensas em um grau ainda mais elevado. Vamos tentar exemplificar uma situação dessa, porque a coisa tinha proporções muito grandes. Uma pessoa, por exemplo, que era agredida na sua face, ela costumava
juntamente com seus familiares ou seus amigos, se vingar do agressor, tirando-lhe a vida, e não apenas a sua vida, mas também de outras pessoas da sua família. Ou seja, uma agressão até certo ponto mínima, como um soco na face, tinha proporções muito maiores quando a vingança era exercida. A pessoa agredida sentia que a sua honra havia sido manchada e tomava para si a ação de praticar a justiça pelas próprias mãos. Moisés não dispunha de recursos pedagógicos ou mesmo da lei para punir os agressores, como hoje acontece na nossa sociedade. O legislador hebreu não tinha, naquela época, as esferas de poder como hoje existem. Da mesma forma, ele não tinha polícia, ele não tinha tribunais, ele não tinha juízes, ele não tinha presídios para que os criminosos pudessem ficar presos. A situação era muito complicada. Então, o que fazer para minimizar este mal? Moisés, o legislador hebreu, criou então esse preceito: olho por olho, dente por dente. O que quer dizer mais ou menos o seguinte na prática: se uma pessoa me agride com um soco na face, eu tenho por lei, dentro do preceito mosaico, de também agredir esta pessoa da mesma forma que ela me agrediu, ou seja, com um soco na face. Quer dizer que se eu, tomado de ira, de cólera, partir para uma vingança descabida, tirando a vida do agressor e até mesmo de outras pessoas da sua família, eu estaria indo contra um preceito da lei de Moisés e, por consequência, estaria sujeito às punições. Então, na época, este preceito colocado por Moisés, embora não se enquadre mais nos dias de hoje, mas para aquele tempo foi, na verdade, um grande avanço. Foi muito necessário. Tudo isso justifica a atitude do legislador hebreu. Sobre este assunto, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos chama a atenção para os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, porque, na verdade, são estes preconceitos que produzem essa suscetibilidade sombria, esse melindre nascido do orgulho e da exaltação da própria personalidade, que, enfim, leva o homem, infelizmente, a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que para muitas pessoas é tido como justiça, principalmente para aquelas pessoas cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. E como comentamos anteriormente, o povo hebreu possuía esse perfil. Eram pessoas cujo senso moral, cuja a visão sobre a vida, de uma maneira geral, estava abaixo do nível das paixões terrenas. Eram pessoas que tinham uma percepção muito limitada da vida. Eram pessoas que praticamente apenas se preocupavam com as questões terrenas, as questões do mundo. Por isso é que a lei de Moisés prescrevia o olho por olho e dente por dente, de acordo com a necessidade daquele povo, de acordo com o que precisava ser feito naquela época em que Moisés viveu. Ela teve a sua necessidade, ela teve o seu momento e não se enquadra mais nos dias de hoje. Daí veio o Cristo, veio Jesus e disse: retribuí o mal com o bem.
E ainda disse mais: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, oferece a outra. Num primeiro momento, quando nós nos deparamos com este ensinamento, pensamos logo no orgulhoso, na pessoa orgulhosa. Para essa pessoa, o ensinamento de Jesus parece uma covardia, porquanto esse tipo de pessoa, a pessoa orgulhosa, não compreende que existe mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. Esse tipo de pessoa não compreende isto porque a sua visão não consegue ultrapassar o presente. Ela não consegue vislumbrar a vida futura. Mas o que será que Jesus queria dizer com este ensinamento? Será que nós devemos levá-lo ao pé da letra? Kardec diz que não. O codificador diz que o ensino de Jesus, levado às suas últimas consequências, importaria em condenar toda a repressão, mesmo a repressão legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todas as pessoas boas seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, não permite que alguém estenda o próprio pescoço ao assassino. Então quer dizer que não podemos levar o ensino de Jesus ao pé da letra. Mas o que o mestre queria dizer? Kardec, então, vem nos socorrer e explicar que Jesus não pretendeu, com este ensinamento, dizer que nós não devemos nos defender dos nossos ofensores. Não, não é isso. Como nós vimos aqui, a defesa nos é lícita. Ninguém vai se oferecer de bom grado para aquele que quer nos prejudicar ou que quer até mesmo tirar a nossa vida. Não, não é isso. Jesus não está dizendo que não devemos nos defender. Mas o que ele está dizendo é que nós não devemos tomar para nós as ações de vingança. O ensinamento de Jesus é, com certeza, uma condenação à vingança. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse Jesus, sob outra forma, que não devemos pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que a maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que ser um enganador, e que é melhor ser arruinado do que arruinar os outros. Chico Xavier dizia que é muito melhor nós quitarmos uma dívida do que contrairmos outra. Com tudo isso, podemos dizer que somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, pode dar ao homem as forças necessárias para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem um ensinamento que Allan Kardec repetia incessantemente a todos os adeptos do Espiritismo: lançai para diante o vosso olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra.
O querido amigo espiritual Emmanuel, guia do médium Francisco Cândido Xavier, na obra Vinha de Luz, nos traz importantes esclarecimentos sobre a passagem que estamos estudando. Quando Jesus diz: "Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal", Emmanuel nos lembra que os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Kardec até dizia que os maldosos interpretam este ensinamento de Jesus até como um ato de covardia. Mas o guia de Chico Xavier lembra que Jesus não determinava com este ensino que os seus aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Não, de forma alguma. Jesus aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Era uma condenação à vingança. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo, um verdadeiro círculo vicioso. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Por causa disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, mas sim a atitude do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Se percorrermos as páginas da história da humanidade, vamos constatar que em todas as épocas os homens perpetraram erros graves na tentativa de reprimir a maldade, filha da ignorância, com a própria maldade, esta filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Jesus. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presumia que estava cooperando com o céu. Mas, na verdade, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e até mesmo nas seitas religiosas. Mas, com toda certeza, isto nunca foi uma determinação do nosso Mestre Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas e a própria ignorância lhe desfiguraria as palavras, o Cristo reforçou a conceituação, asseverando: "Eu, porém, vos digo", quer dizer, Jesus aí já mudava completamente a orientação que existia na época. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando o olho por olho, dente por dente, ou seja, a vingança. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 vezes, em cada ofensa, como ensina Emmanuel, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Na continuação da passagem em estudo, Jesus diz que se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O benfeitor espiritual Emmanuel nos lembra, mais uma vez, que alguns humoristas pretendem descobrir na advertência de Jesus uma exortação à covardia, sem nenhuma noção de respeito próprio.
O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, que é a essência fundamental de seu evangelho. O ensinamento é, igualmente, uma peça de bom senso e de lógica rigorosa. Vejamos por quê. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera, a violência, somente surge quando a razão foi definitivamente afastada. E, sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem, afeito às coisas do campo, sabe que o animal enfurecido não regressa à sua naturalidade se for tratado com raiva, com a ira que o possui. A abelha não ferroa o apicultor, que é amigo da brandura e da serenidade. Olha, meus amigos, o único recurso que existe para conter um homem desvairado, compelindo-o a se reajustar dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair, sem descer no mesmo nível de inferioridade do agressor. Assim sendo, a recomendação de Jesus nos abre um abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a face direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. É como se o agredido dissesse assim: olha o que você já me fez nessa face. Você vai fazer o mesmo nesta outra? Este é o momento em que, via de regra, o agressor reconhece o tamanho do erro que cometeu. Não podemos nos esquecer que, em qualquer situação de conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, ensina-nos Emmanuel, no conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas sim um apelo à superioridade que as pessoas comuns ainda desconhecem. Bem, meus amigos, como nós podemos perceber no programa de hoje, o ensinamento de Jesus é muito claro. Nós não devemos nos oferecer de bom grado às pessoas que queiram nos atacar, mas, uma vez sendo vítimas de ataques, de agressões verbais ou mesmo agressões físicas, nós, como seguidores, como alunos deste mestre, que é todo amor e bondade, não temos mais o direito de revidar as agressões com mais agressões. Precisamos chamar o agressor à razão, mostrando-lhe o tamanho do erro cometido. O comportamento baseado na tolerância, o comportamento baseado na caridade vivenciada no seu dia a dia é o que marca o perfil do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita. E com Jesus, mais uma vez aprendemos que é só na vivência do bem que vamos alcançar o aperfeiçoamento espiritual que buscamos a fim de sair das reencarnações de provas e expiações. Em nosso próximo programa, continuaremos a falar sobre o amai os vossos inimigos. Veremos o que de fato significa esse amor
Como devemos nos comportar diante das pessoas que nos querem mal? E veremos também como que o ensinamento de Jesus de retribuir o mal com o bem tem fundamentos matemáticos. Tudo isso no nosso próximo programa, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Por hoje, caros amigos, nós agradecemos a companhia de todos vocês, rogando a este Mestre maravilhoso que é o Cristo de Deus, que nos abençoe, que nos ampare, que nos fortaleça em nossos propósitos de perseverar no caminho do bem.